Pessoal, quem tá chegando, quem chegou depois, tudo bem? Então eu tava falando que semana passada eu não estava muito bem, mas mesmo assim eu consegui fazer uma limpeza e essa limpeza me permitiu me aprofundar numa consciência muito coesa da Terra, essa coisa do centro da Terra, a gente fala Mãe Terra, o feminino da Terra, né, o Gaia da Terra, e foi fantástico e de uma maneira tão impressionante, tão forte, tão pura e tão límpida, em cima de muitos conceitos, que me trouxe muita expansão de consciência lúcida, de muitas coisas que o homem ainda está invertido na Terra, ainda não conseguiu compreender totalmente isso, né? Mas agora já tô bem, tô medicada, mas tá... eu vou e volto, né? Não, mas dessa vez foi difícil, né? Foi realmente, eu fiquei quarta, eu fiquei quinta, eu fui na quarta, voltei na quinta pra casa, né? Pro hospital na quarta, voltei na quinta, fiquei quinta o dia inteiro ruim, sexta, na sábado, daí eu conversando com a Pri, falei, não vou, e ela, não, então vai, e eu fui mesmo pro hospital, voltei daí no domingo para casa. E foi importante até passar por todos aqueles medos e talvez até conseguir compreender qual é o maior medo do ser humano em se tratando da Terra. O corpo físico é da Terra. Tudo que nasce e que gera aqui é a gerativa da Terra trazendo, né? Então, o nosso espírito, ele tem... Francine, meu amor, tudo bem? Ele tem essa expansão dele, ele é imortal, ele é atemporal, mas ele é das esferas celestiais. O corpo não. São padrões diferentes e a gente precisa compreender e falar com cada um a língua deste cada um, né? Às vezes a gente não ter clareza sobre isso, inclusive o processo de morte, tá? De sofrimento. Nossa, eu entendi muita coisa disso. Porque eu via eu em paz, calma, mas eu passei mal, desmaiei em casa, desmaiei no hospital, não conseguiam fazer eu voltar. E ver o meu corpo debatendo, sempre que o meu espírito estava em calma, e eu querendo falar com ele, não conseguia. Então, vai ser muito rico e muito mais rico daqui pra frente. Tudo isso porque tem muita consciência clara para ser trazida, para ser ressignificada, para a gente também evoluir quanto ser existencial do físico que somos também, né? Nós existimos nas esferas celestiais e jamais vamos deixar de existir, porém o nosso corpo físico, ele vai passar por uma transmutação, né? Ele um dia vai deixar de existir e tá tudo bem, ele não nos pertence mesmo, nós estamos emprestados, tá? A gente emprestou ele por um tempo útil que ele consegue. É necessário a gente também ter gratidão e carinho no momento de se despedir e reconhecer que ele lhe foi útil, que nem um carro, um sapato que você usou a vida inteira, abriu, gastou tudo a sola, não tem mais. Eu posso ter gratidão por isso. E não precisa ser na dor, né? Então é muito profundo. Vamos fazer uma oração, então, pedir a Deus que Ele nos conduza. Eu espero que vocês tenham colocado aí a água de vocês em casa para tomar, que aquele dia nem isso eu pedi, né? E aqui também já tá. E a gente vai fazer, então, o pedido às esferas celestiais para que a gente consiga ter compreensão, sabedoria, né? Para realmente assimilar todos os aprendizados que podem estar vindo aí a partir de agora, né? Amado e querido Deus, mais uma vez eu me coloco diante da sua presença, Pai. Com gratidão, com reconhecimento e acima de tudo te honrando por tudo quanto tu fazes para o homem, para nós e em tudo de tão grandioso que tu trazes a nós. Dai-nos entendimento, dai-nos a compreensão, dai-nos a intuição e permita que nós possamos fazer simplesmente o que é correto, o que é certo, que nós possamos estar trilhando os teus caminhos do aprendizado,
para que nós possamos estar cada dia mais perto da Tua vontade perfeita para nós. Dai-nos a sabedoria do discernimento e da intuição. A todos quantos ouvirem esta palestra consigam captar exatamente aquilo que Tu precisas, que ele aprenda, se conecte e traga para a consciência, ó Deus. Entregamos totalmente nossa vida e o estudo dessa noite em Tuas mãos. Amém e amém. Amém, amém. Tudo bem, meu logo? Boa noite a todos. Eita, nós! Aí sim, hein? Viu só? Gente, primeiro eu quero dizer que sábado passado estava até lendo errado, tá? Se eu falei pra Pri assim, Pri, você quer ler? Mas eu não falei, né, gente? Se eu tivesse falado, ela tinha lido, tá? Eu tava tão ruim, eu tava com a minha vista. Uma terça, é. Que eu falei, você não quer ler, Pri? Mas eu falei pra dizer, depois eu vou conseguir ler, né? Com certeza agora eu consigo ler. Eu tava com a minha vista embaçada. Mas por que você não avisou? Porque... Eu achei que você estava perguntando se eu queria ler. Não, pois é, eu não quis ler. Eu achei quando ela fez a pergunta. Mas você sabe de tinha uma coisa? trazido aquela Tem explicação. coisas que a gente tem que entender que são superações. Eu sabia que eu ia ler errado. Como eu li errado algumas coisas, me perdi, voltei, não, Acho que nem sabia que você leu errado. mas você garante, se você for lá o vídeo agora, que eu não subi ainda no canal, eu não faço, eu não conserto nada. Do jeito que tá, vai, eu não quero nem saber, entendeu? Mas vocês vão ver que eu me embanando, eu leio de novo, eu tô com dificuldade ali. Minha vista tava muito ruim já, né? E na verdade, a minha vista ficou muito ruim depois do coma. Foi muito tempo em coma e eu fiquei com uma sequela na hipófise, tá, gente? E eu perdi muito da visão. Eu voltei, graças a Deus eu ando, mas eu perdi muito da minha locomoção também. Algumas sequelas que ficam, e se for pra me melhorar totalmente, também vou, né? Mas a visão foi uma das coisas que eu perdi, que eu não recuperei mais. E o pior é que como é sequela do processo de... Eu estava em morte, né? Eu iniciei um processo de morte do corpo. Os médicos não sabem, porque assim, ó, um dia é grau 1,5 para cá, outro dia 2,5 para lá. Daí outro dia é meio para cá. Então não tem como nem ter um óculos, porque depende de como a minha hipófise vai estar no dia. Né? Então, assim, é tudo muito novo, né? E nem ele sabe. Pois é, ficou. Tem dias que parece que é aquela roda gigante que quando tá no ponto ela enxerga perfeito. De verdade, tem dias que eu enxergo ótimo. No outro dia tá lá do outro lado, no inverso, não enxergo nada. É uma loucura. Mas seguimos em frente, né? Dá tudo certo. Mas hoje você quer que eu leia, então? Não, amor, hoje eu eu não sabia trolei. que você não conseguiu. Não, mas aí que tá, eu pra mim achei que foi importante. Eu poderia ter falado, porque eu sei que se eu falasse, não, eu quero que você leia, você teria lido. E eu falaria, eu falei pra ela, toquem aí, entrego totalmente confiando que elas dão conta, entendeu? Eu sabia que a Luzia, o Paulinho e a Pri, a Beatriz ali assim, elas conseguem, elas vão tocar o barco e vai dar certo, pode soltar. Fui calma pro hospital, falei com a Pri, tava indo pro hospital, era meio-dia, quase 1 hora, eu falei, Pri, não vai dar, eu ainda tava querendo, mas não dá, quando não dá, a gente tem que aprender a soltar também. Isso é uma coisa que ela falou muito, Sharon, solte, você não tá bem, solte, né? A gente faz, a gente se vira, e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas eu entendi que era bom, porque o ser humano tem uma dificuldade tão grande em assumir a vulnerabilidade dele, né? Cara, por que eu não posso errar? Qual o problema? Posso saber? Olha só, que vaidade pedir pra você, é que pra mim ia ser mais fácil você ler, tá? Só que só pra não mostrar que eu não consigo ou que eu tô com problema na vez, qual o problema? Isso não me faz menos em nada. E como eu não tenho essa dor ferida de mostrar erro, porque eu caí, gente. Errei, gente, não tem erro, tem aprendizado. Pra mim não dói. E se eu tenho que ser um ativista que levante uma bandeira para dizer assim, vamos parar de ser refém da aparência e vamos começar a assumir as nossas debilidades, fragilidades e vulnerabilidades de forma sadia,
Mas como a gente administra quando a gente está entrando, que nem aqui, a gente ficaria até à vontade, talvez, né, para errar entre nós aqui. Mas como a gente administra isso de abrir a nossa vulnerabilidade quando a gente está num território desconhecido ou quando a gente sente que não domina aquilo em algum momento e todo mundo que tá em volta domina, você não. Daí você errou, todo mundo viu. Então tá, gente, vou contar uma coisa pra vocês bem linda aqui, que ela vai ser, ó, de volta! Ela vai ser a prova viva. Pra quem não sabe, eu sou liturgista de uma paróquia muito grande aqui em Curitiba. E eu faço liturgia junto com o padre, Reginaldo Manzotti. A leitura pra mim, tá? E eu sou essa aqui. O Davizinho também já me viu. Esses dias eu saí daqui e eu falei pra Pri, tô indo pra Água Verde e tal, tem lá, né? E eu vou... eu vou fazer a leitura. Ela já sabe do que eu tô falando. Gente, não interessa com quem eu tô fazendo. Eu geralmente faço a parte... Bem que essas 2 últimas semanas eu li a leitura da palavra, mas geralmente eu faço assim, aquele cerimonial que fica ali, fazendo a entrada, apresentando, dando as respostas, Que e fica no avisando. púlpito ali, né? Que fica ali, falando, e enfim, fica a missa inteira tendo que responder. Você fica em pé, a missa inteira você fala ali, né? E eu tenho uma mania que pra mim tanto faz. A Pri depois tava indo pro cheiro, eu achei que, meu Deus, a mulher tá fazendo sinal pra você de lá. Eu achei que você não tinha visto. Eu falei, não, eu vi. A igreja cheia e eu no microfone e eu olhando os músicos de lá fazendo sinal pra mim. Porque eu falo, enviai, Senhor, o seu Espírito Santo. Certo, Pri? Certo. Não tem, é só Espírito. Meu filho já falou, todo mundo falou. Pra mim é Espírito Santo. Não, mas explica que a igreja inteira estava repetindo. Todo mundo parava, Enviai eu vosso continuava, Espírito. E todo mundo parava, daí acharam santo. E daí era todas as vezes, tinha que repetir umas 7 vezes. Enviai vosso Espírito. Todo mundo parava e acharam santo. E aí alguém tava dando sinal pra ela lá. Não, os músicos, que eu fico de frente com os músicos, porque daí tem a alma de Cristo. Se eles não for fazer, eu tenho que fazer. Então você fica o tempo ali, né? Eu vi que ela tava fazendo, e eu vi, porque a resposta que eu tenho que dar aparece no telão, porque a igreja também tem que dar. Uhum. Mas eu nunca olho pra aquilo, eu sempre respondo. Tá escrito lá, né? Gente, a gente erra. Tá? A gente erra. Porque nós somos seres humanos, não existe uma perfeição. O sol não nasce todo dia na mesma hora, com o mesmo brilho, a mesma cor, a mesma temperatura. Eu vou cobrar isso de mim por quê? Você quer saber? Não é a única coisa não. Tem no canal da paróquia lá, Sagrado Coração de Jesus, tem um vídeo lá do mês de julho, que era a bandeira lá do Sagrado Coração de Jesus. Tinha mais de 600. A gente não tinha como andar. Eu tava ali fazendo as irmãs, mas não tinha onde eu passar ali. E eu fui fazer a parte final do Alma de Cristo. E o Mateus falou assim, mãe, você viu? Eu falei, eu vi, que eu pulei uma linha. E eu continuo fazendo exatamente igual. Na maioria das vezes eu sou tão boa que eu vejo que eu errei. E se eu olho que eu tão burra, eu não sou. Que eu vejo que faltou alguma coisa para fazer o sentido naquilo. Eu vou inventar alguma coisa, mas não vou deixar uma coisa invertida faltando para Deus, tá? O Mateus falou, nossa, mas você colocou uma palavra lá, juntou tudo. Ai, deu certo. Você acha que eles não sabem que eu tô errada, gente? Que todo mundo não viu. Meu Deus do céu. Ali, entende? É uma coisa que todo mundo tem uma preocupação em não errar. Eu quero agradar a Deus. Acabou. Eu digo, e eu já falei pro padre, eu falo, padre, o Espírito é muito abrangente. Pra mim, é como se Deus ficasse esperando eu falar, porque eu vi Jesus lá do lado, como se ele ficasse esperando eu falar que o Espírito dele é santo. Eu vi, eu sei que é. E agora? E aí todo mundo ri de mim. Todo mundo pega no meu pé. E nós não estamos falando de uma igreja pequenininha, tá? Por exemplo, esse dia lá da paróquia tinha quase 2.000 pessoas lá. 1.000 não sei quantos lá, que o Mateus falou. Gente, e eu tô ali de boa, eu uma carta. E errei. É tanto papel, a gente passando, pegando negócio aqui no meu altar que eu tô aqui, aquela coisa que vai e vem.
eu pulei uma linha. Mas não foi a última vez, a única vez que eu errei. Eu já errei muitas vezes. Agora, será que é erro? Eu estou fazendo para quem? Talvez o que o homem precisa compreender é que quando ele está fazendo com o coração dele voltado para Deus, ele não está olhando a aparência. E olha que eu sou uma pessoa que eu digo assim, ó, que quando é de Deus, nós precisamos dar o nosso melhor. Juro por Deus que toda vez que eu vou lá, eu não quero errar, gente. Entendeu? Mas não vou deixar de fazer só porque eu errei. Eu sou uma pessoa extremamente tranquila, de verdade, apesar de ninguém acreditar. Porque eu sou agitada, mas não sou nervosa e nem ansiosa. E as pessoas costumam achar que eu sou muito ansiosa. E falam pra mim, você acha que eu vou, ai meu Deus, agora eu não vou mais fazer porque a mulher acha que eu sou ansiosa. Capaz, eu tô fazendo pra ele, não é pra ninguém. Dai o teu melhor para Deus. Quando eu vou lá, gente, vocês não estão entendendo quanto tudo aquilo é real. Eu precisei vir numa cadeira de rodas. Para numa cadeira de rodas, a Pri estava comigo outro dia, que depois de noite eu voltei a agradecer a Deus. Eu levei o dízimo, tá? E por causa disso, a visão que eu tive, e a visão que eu tive quando o padre começou a rezar, e aquilo veio aquele clarão de luz, igual eu vi lá no céu, e aquilo se transformou. Corpo de Cristo. E aquilo para mim é uma seriedade tão grande, porque eu vi do outro lado que era aquilo. E hoje eu considero, já falei isso, que eu acho que as pessoas vão por ir e não têm noção do que aquilo significa. Vocês têm noção que mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, um dia Jesus estava sentado à mesa com os discípulos que eram amigos dele. E ele falou assim, ó, assim como eu fiz, façais vós também. E nós estamos há 2000 anos repetindo o processo. E neste momento o céu se emparelha e Jesus fala, vocês continuam ouvindo o meu pedido. Assim, ó, só vos peço que continueis se unindo, se encontrando. E comemorem e lembrem da minha morte, da minha subida aos céus. Todo domingo. Porque era o dia especial que eles se reuniam. Jesus pediu para que os amigos deles se reunissem todo domingo em memória dele. Você acha que eu não vou fazer? Isso, faço. Essa semana eu não fiz, porque eu tava ruim, gente. Entendeu? Mas na sexta-feira, não se preocupe, tá? Eu fui na renovação carismática, eu fiquei das 11 horas às 3 horas da manhã em oração de joelho. Mesmo ruim. Se eu tivesse boa, eu ia também, mas é que eu não podia. Não tinha como eu ir. Eu faço questão de estar ali e lembrar daquele dia que Jesus pediu. Eu só vos peço que lembrei-vos de mim aos domingos, que foi o dia que ele subiu, em memória de mim. Eu não vou fazer. Agora porque eu erro. Eu não estou fazendo para agradar ninguém, eu estou para falar, Jesus, eu estou aqui e faz 2000 anos eu não esqueci de você e eu estou fazendo o que você pediu porque eu te amo e eu respeito o teu pedido. É por ele. Eu sei que ele vai olhar o meu coração. De verdade, se fosse por vaidade, eu não faria. Na outra semana eu fiz de novo lá. Gente, eu tô querendo que é o Espírito Santo dele. Eu quero dizer para ele que eu sei que o Espírito dele é santo. Tudo bem que não tem lá, mas da igreja eu não falo, e só eu falo.
É tão engraçado que eu não me incomodo. E eu acho engraçado que a reação das pessoas quando se incomodam. Eu falei, não, Cher, daí depois eu percebi que você tá fazendo o que você queria, porque a mulher falou, a primeira vez que eu fui fazer uma leitura e eu não fiz reverência diante daquela mesa, que eu sei, gente, nós somos muito assim, existe uma luz ali, e o corpo de Cristo ali. E eu tava, logo depois da cirurgia, eu tava com dificuldade para andar, eu não fiz reverência, eu voltei no mesmo dia, na missa depois, para pedir perdão. Falei, Mateus, eu errei, eu fiquei triste de errar com ele ali, como se eu não me importasse. Agora, quando eu digo assim, ó, que tudo que existe para nós é aquilo que a gente acredita, para mim, eu garanto que tudo que eu tô falando para vocês é real. Eu acredito. E quem acredita também é. Mas eu precisei ir para o outro lado para compreender o que é a mesa, aonde Jesus está sentado. E entrar em agonia essa semana para entender que a oração do Pai Nosso é para o seu espírito. O Pão Nosso é a palavra da fé. Agora, quando o teu corpo estiver em desespero, em dor, reze Ave Maria. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tava para desmaiar de novo, tá? Quando eu comecei a agonia, é impressionante, porque não é a primeira vez, eu já morri algumas vezes, né? Essa sensação de apagar, e é sempre assim, e eu fui ver o porquê. Maria era de carne e osso, nascida de pai e mãe como nós. Sofreu as mesmas dores, nasceu da mesma forma, foi concebida da mesma forma. Vocês entendem que Jesus teve uma concepção diferente? Ele veio do Espírito. Corpo físico tiver medo, pensem na mãezinha. É ela que vem. E é ela que acalma, porque ela venceu o medo do físico. E quando o teu espírito estiver em aflição, quando você estiver aflito do espírito, reze, Pai Nosso. E é uma coisa assim, ó, que tá aí pra todo mundo ver. Por que ninguém viu? Porque às vezes a gente só não para pra pensar. Porque depois, né, foi essa semana agora, como eu tô aprendendo um monte, gente, eu tenho que viver muito ainda. Né? Eu entendi o pão nosso de cada dia da hoje, não é o pão de comer, não. É pro espírito. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Perdoar é físico, gente, ou é espiritual? É uma batalha do espírito. Que se confundia nas coisas. Gente, todas as vezes que eu entrei em aflição e eu comecei a rezar Ave Maria, eles me apagavam. Simplesmente o corpo apaga e se acalma. Ele volta calmo. E isso é uma coisa que eu aprendi agora, e eu já tive perto de pessoas, tá partindo na minha frente, eu pegar na mão e rezar Pai Nosso. Agora eu falo, meu Deus do céu, né? Rezar seu Pai Nosso e uma Ave Maria, porque o corpo é que tá indo embora, o espírito não. E o corpo é que entra em aflição pelo desconhecido. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. E nós não temos medo da morte não, tá? Não tem. A gente tem medo de sofrer, gente. Sinto muito, quero falar bem a verdade pra todo mundo. Não é da morte. A agonia, a ideia de sofrer, e aí passa por não saber o que vai acontecer do outro lado. O que vai acontecer comigo agora? Mas eu não saber, vai que eu sofro, vai que... Entendeu? Garanto para todos vocês que se todos nós tivéssemos certeza, nós ia conhecer uma cidade maravilhosa, que nem quando você nasceu, né? Você estava vindo, você morreu para a barriga da tua mãe, tá, gente? O nascimento é uma morte, porque você sai de um outro lugar. E olha como é incrível. A criança que nasce de parto normal, ela vai passar por um canal de luz também, tá? Um túnel escuro, um canal de luz, e dor e espremido, tá? É a mesma coisa quando você vai pra lá. Mais ou menos, é pior, tá? Ai, gente. Ou é porque eu não queria ir, né? Tava me debatendo.
Agora você presta atenção. O corpo, a pior dor que existe é a dor de descolar o pulmão, que é no momento que a criança nasce, a primeira puxada de ar. Aí eu digo pra vocês, sabe aquele dia frio que vocês saem assim, dão aquela puxada que mão da isso? Multiplica por 1000. Nossa Senhora. Por 1000. Porque o pulmão é cheio de ramificações, terminações nervosas. É aquilo quando rasga para entrar o ar a primeira vez, porque tá tudo, as pleuras ali, ó, tudo fechadinho. Vocês não têm noção. É verdade. O ser humano só consegue porque ele ainda está dormente. Ele acabou de sair da barriga da mãe, ele ainda não ativou as terminações nervosas dele. Porque senão não aguentaria de dor. Ele vai passar por um túnel de novo. Ele não acha que ele tá morrendo, tá, gente? Ele acha que ele vai morrer aqui para nascer lá de volta. Em algum canto que ele foi quando ele saiu da barriga da mãe. Mas teve muita dor. Será que vai ter mais um deslocolar do que agora? Lá do outro lado. É o desespero do sofrer, o que eu vou encontrar, o que vem depois. Porque a criança entra em agonia na barriga da mãe se demorar demais para ela nascer. Ela precisa sair dali, não tem mais espaço, ela morre. Sharon, tem uma teoria que fala que é o trauma do nascimento. Pode ser. Aceitável. Porque Eu não quero trauma, mais né? aceitar. É um trauma. É o primeiro grande trauma, mas é também a primeira grande vitória. Porque você passou para viver e sobreviver. Você conseguiu. Então depende muito também de como você vai lidar com isso. Porque, gente, toda e qualquer situação, ela vai ser colocada como algo positivo ou negativo da linguagem que você vai falar com ela. Quarta-feira, quando eu fui pro hospital, eu estava em desespero. Quando eu vi que eu estava realmente passando mal. Não, coitada da minha filha. Gente, meu Deus do céu, nem que eu era muito por ela. Né, Pri? Não, só pensa. O pior de tudo é ver ela falando sério. Uma coisa que eu achei graça. Porque a minha filha já viu eu morrer tantas vezes na frente dela, de estar na ambulância, de levar. Ela ficou com queda capilar emocional, não consegue conter. De novo, tava só eu e ela no hospital. E quando eu voltei, aquele mulher do médico, quando desceu todo mundo, ela falou assim, mãe, eu já tava quase indo pra puxar você, eu dar um murro pra ver se na dor você acordava, porque ninguém fazia você voltar, né, Pri? Ninguém, você não voltava, mas ficou branca, virou o olho, virou pra trás, pum, caiu, acabou. Eu falei, não, filha, tá, né? Ela sentou no banco assim na frente e falou assim, mãe, eu vou perder todos os cabelos mesmo, mãe. Meu Deus. Porque eu não aguento, é muito estresse. E sabe o que é o pior? Não, mas ela falando sério, gente. E eu nem pude rir. Porque é engraçado, mas é triste. Ela falou assim, sabe o que é o pior, mãe? Tem gente que fica bom sem cabelo, fica bonito, é estiloso. Não vai ser eu, porque eu não fico boa sem cabelo. Eu olhei pra ela e falei, ai meu Deus. E ela estava falando com os olhos marejados. Ela não estava falando por graça. Entende? Você fala, meu Deus do céu. Cara, não me dói por mim. Me dói, eu já falei pra Pri, o sofrimento que eu faço nos outros. Porque a gente sofrer, quem ama sofre junto. Entende? Mas vou fazer o quê? É a maneira que eu preciso ir para conseguir ter as lições. Né? Então, quando você olha assim, na quarta-feira eu estava apavorada. Quando o médico falou que ia chamar a ambulância, e a Isabelle já não mover a ambulância. Não, de novo não. Mas, cara, não quero mandar de ambulância. Chega! Eu andei de ambulância 4 vezes, gente. E quase morrendo dentro da ambulância. Não quero mais. Parece que eu visualizo tudo aquilo de novo. Aquela cortina do hospital, claro que ela tinha do hospital, né? O barulho do hospital, aquela máquina, pi, tudo. E a CN faz desliga, aqueles eletrodos, tudo em você. E você fala, meu Deus, eu quero fugir daqui. Eu entrei em desespero. De novo. E aí eu olhava o meu espírito, muito lindo e maravilhoso e calmo. Que da onde tá vendo isso aqui? Eu estava apavorada. É um medo que dispara aqui dentro de você. Parece que tem um troço lá intrínseco da tua alma. Parece que por dentro você começa
vibrar de medo, de vontade de fugir daquilo. Alguém me acuda, alguém faça alguma coisa. Porque eu tô aqui trancada dentro do hospital, fio por tudo quanto é lá, não consigo fugir, tá? Já tentei fugir do hospital. A gente não consegue. É impressionante, é muita coisa nada, é muito fio, você vai levar tudo. E eu já tentei algumas vezes, é pior que eu falo, né? Vou pular a janela, vou fugir, vocês me dão alta. Não quero ficar. Até eu aceitar. Quando eu aceito é impressionante. Pronto, aí passa. Vai, cara. Eu sei disso, mas quem diz que o corpo consegue lidar com isso? De estar passando mal, a iminência de, e ele não sabe o quê. E sem contar, que se eu tô dizendo que o nosso medo é de sofrer, quando você tá passando mal, você tá sofrendo, gente. Não tem. Uma tremedeira, uma fraqueza. A pior sensação que tem é você sentir que você tá indo do corpo. Você tá indo, não tem mais força. É desesperador, porque você quer puxar a rédea, como se você fosse segurar um carro que tá indo pro abismo, que é de você mesmo. É impressionante. E, é claro, consegui barganhar, saí do hospital, fui pra casa, passei mal, voltei pra lá, né? Daí voltei pro hospital, que eu fiquei em coma. Na Matheus Lemos. Falei, meu Deus. Quando eu me vi entrando naquilo, aquelas coisinhas lá, um do ladinho do outro, só gente gritando. Só aquelas pessoas na mesma imagem que eu via eu quando eu tava em coma. Acabou de usar. É a coisa mais horrível, parece. Eu falei, mas o que é isso aqui? Vai morrer. E daí você vê outras pessoas, você de novo ali. E de novo sem poder fazer nada, porque o médico falou, não, tá muito alta a infecção, você vai ter que tomar a medicação, vai ter que internar, vai ter... Cara, é um desespero, vontade de sair gritando, chutar a porta, fugir. Só que você sabe que você não vai conseguir passar dali, que você vai cair, porque você não tá aguentando mesmo, né? Você tá mal, né? Não é de verdade, é um troço. Mas a vontade que você tem é essa. Eu vou virar super-homem aqui, você voando, cara, ninguém me pega. Só que você não tá aguentando andar, você não tá aguentando parar de pé. E você não tem o que fazer. Olho, e aquele barulho, gente chegando, e ambulância parando, e eu fechava, e eu abria, e eu ali. E aquele pavor em mim. Até eu começar a entender, falar, por que quando eu rezo assim? Porque até lá do outro lado eu sou bem questionadora, né? Eu adoro fazer pergunta. Quando eu voltei do coma, gente, eu voltei, acordei cantando. Você lembra? Eu queria cantar e eu queria dizer o que eu tava ouvindo. Eu vim ouvindo isso aqui. Quem que canta isso? Eu queria saber. Gente, eu nunca ouvi isso. Tem um hino assim. Eu ouvi, eu voltei com eles cantando assim. E eu só dizia que Jesus era lindo. Eu acordei e falei, cara, ele é lindo. Ele é lindo. Ele não é lindo de beleza, ele é lindo de tudo. Ele é lindo de amor, ele é lindo de grandeza, de nobre, de como o nosso corpo reverbera no espírito. Porque você centelha dele. Ele sou eu e você fala, meu Deus, não acredito que eu sou tudo isso. Sério, que eu tenho esse DNA, que eu sou tua. Meu Deus! E o amor que você sente do outro lado é surreal, é muito melhor lá do que aqui, gente, de verdade. De verdade. Cara, é muito incrível quando você tá lá, a paz que você tem. Só que o perigo do deserto que a gente passa para chegar lá. Misericórdia. Eu fiquei, acho que uns 3 dias, né? Porque eu dizia que Jesus Mas era que lindo. não foi nesse final de semana isso, né? Só que as Não, pessoas isso daqui foi ano passado, gente. Já foi. Não foi. Esse Que final de você semana só- eu fui para consciência do físico da Terra. Você tava totalmente consciente. Totalmente consciente. Não, só as horas mais ou menos. Em algumas vezes eu não estava muito consciente, mas depois eu tinha consciência. É que no momento em que você desmaia realmente, que você apaga realmente, apaga, gente, eu não sei quanto tempo passou. Eu lembro de eu tentar sentar, eu lembro de tudo, eu lembro da história. O choque que esquentou tudo, eu lembro. Mas daí eu não lembro mais, eu lembro quando eu voltei, né? Daquele momento ali partir. Agora, quando você passa por essa esfera da órbita terrestre, você chega de lá, você não quer voltar mais. Cara, você não quer voltar não. Você nem lembra. Uma paz muito grande. Mas é uma plenitude como nunca aqui na Terra alguém consegue sentir. E daí voltando se depara com o peso daqui, aí
Ah, mas que você veio meio aleluiado, porque você tava lá, né? Eu tava lá, falei, feliz, ele é lindo, meu Deus, como ele é lindo. E os anjos cantando, eu falava, gente, que louvor era esse? Eu cantava. Eu não cantava nem voz, eu tinha. Eu tentava falar, não fala, eu não falo, não conseguia falar mesmo. Eu tava com muita fraqueza, muito tempo, a voz estava muito difícil, a boca muito torta, então. Mas, gente, você vem em estado de graça da onde você saiu. Você vem em estado de graça. Não tem. Um médico falou que, e eu ouvi, ele falou, cara, mas é muito tempo em coma, não consegue tirar, vai ficar com sequela, vai ficar vegetando numa cama. E eu tava feliz da vida, eu vou ver a luz no sol, Deus ali, ó. Era isso que eu falava, tá, gente? Eu numa cama amarrada. Gente, eu tava tão feliz porque eu ia ver os sol se pôr, o sol nascer, e eu olhava e falava, Deus fez pra mim. Isso aqui é tão lindo! E só o fato de poder presenciar aquilo era um privilégio tão grande. Eu estar numa cama, sem levantar, sem nada, mas poder olhar o céu lindo que Deus fez para nós. Eu estava grata por isso. O Oswaldo teve essa sensação quando saiu do hospital, né? Teve. A gente veio aleluiado, né, Oswaldo? Você viu assim, O Oswaldo também sentiu isso. E eu acho que todo mundo que passa por uma experiência assim, fica assim, tá? E eu vi desta vez que nós temos um comando no nosso corpo, que quando ele entra em sofrimento, a gente não sofre, gente, tá? A gente às vezes tem muito medo de ver uma pessoa que tá muito mal, tá muito adoecida, que ela tá sofrendo, ela não tá, porque ela não tem forças pra isso. Quando a gente tá ruim mesmo, né, Oswaldo? Você tá passando mal, você não tem força pra nada, você não vê nada, tá? Não tem sofrimento. O dia que eu tava internado ali na CMUTI, tinha um cara que tinha se quebrado inteiro. Nossa, aquilo lá pra mim doeu no coração. Porque daí me tiraram da CMUTI, né, pra dar espaço pra outro chegar. E eu fiquei num cantinho no corredor, assim. A hora que os médicos começaram a mexer nele, o homem gritava, urrava, olha, aquilo ali pra mim me gelou o corpo inteiro, assim, ó. Mas é porque você tava com a consciência, sabe por quê? A gente grita por um mecanismo reativo. O médico parou de mexer, ele parou de gritar. Cara, tava com dor, como assim? Não tá sentindo nada, gente. É um amortizado que a gente fica. Parece que a gente tá tão fraco que a gente não tem força suficiente para sentir o mal que a gente realmente tá. É muito diferente. Agora, o que é mais impressionante para mim é a força que você tem quando você volta. Falo, cara, como que Deus faz a gente tão forte assim? Você tá lá morrendo, né? Quando você volta, é impressionante, talvez seja isso que as pessoas falam, a melhora da morte. Porque quando você teve um mal súbito e você volta, você tá forte, você tá se sentindo de novo, parece que você tá vivo, você tá lutando para estar vivo. E é um mecanismo da nossa corpo terra, de sobrevivência, gerativo de continuar gerando. É incrível. E é incrível como a gente consegue tirar forças da onde você não imagina. Cara, o Oswaldo tá lá, morrendo. De repente tá aqui no outro dia. Aí o médico me deu uma semana pra eu ficar lá, saí com 5 dias. Imagina, era uma semana pra você ver o médico ver o que ia fazer com você, Oswaldo. Não era uma semana pra você sair, não, Luzia. Era uma semana pra fazer exame e o médico ver o que eles iam fazer. Depois que ele saiu da cirurgia, uma semana pra ficar, né? O doutor falou que daí dá pra ver o que ia acontecer a partir da Depois da cirurgia, uma coisa. Não, tava feito o negócio, meu amigo. Não vem não mesmo. Não sou só eu, hein? Não sou só eu. Você também não tava Eu muito já bom. passei por 3 cirurgias, e das 3 cirurgias, quando eu fui pra mesa cirúrgica, eu sempre jogava na mão dela. Todos os médicos estavam ao redor. Aí Médico, fazer a leitura já do tudo. corpo com a mãe Maria, né? Essa coisa eu não faço, porque a maioria das vezes eu fui pra mesa de cirurgia sem ver que eu tava indo pra mesa de cirurgia, tá? Eu tava passando mal. Porém, quando eu vou para a mesa de cirurgia sabendo, pra mim não é nada. Não é nada. Quando eu fui operar aqui, ó. Meu Deus do céu, eu fiz meus filhos me levar, ficar lá esperando, comprei bolsinha rosa. Todo
louca de vocês, vocês não estão entendendo. Ficou falando o que tinha que pagar de conta. Eu quero saber organizar as coisas. Eu não tenho medo disso, é impressionante. Talvez não é uma coisa boa. Eu podia arrasar mais, falar, Senhor Jesus, não, mas é que eu tenho tanta confiança em Deus. Eu olho ali e falo, tá tudo bem, pronto, vai. Pode ir que já deu certo. Eu tenho muita fé. A minha fé é algo impressionante nesse sentido. E é por isso que as dificuldades que eu enfrentei na vida eu venci. Eu não titubeio. Eu sou medrosa pra caramba. Eu falo pra todo mundo, gente, eu tenho medo. Mas daí você fala assim, vai lá enfrentar, já fui. E não adianta você querer me ameaçar, você não vai conseguir. E olha que eu já fui testada várias vezes. Eu já estive de sair e acudir situações, tá? De eu entrar na casa da pessoa mais de meia-noite, a pessoa, e eu sozinha. Tá? É impressionante, cara, a pessoa não tem juízo também, né? De eu entrar assim, aquela fumaça lá, alguém incorporado, com uma caveira na mão. E não era imitação não, tá? Era cabeça, crânio. E aquela tabuleira aqui assim, pintado vermelho, preto, eu não sabia o que era, porque eu não fui lugar nenhum. E eu olhar assim, aquilo lá me chamava, vem cá. Eu ia, sentava na frente, ficava olhando. Luzia, e é tão engraçado que eles vão testar, e quando eu digo assim, cuidado, porque o inimigo testa a gente nas nossas debilidades. Daí vocês estão vendo por que a pessoa não me pega? Eu não tenho medo da debilidade. Eu não tenho medo de cair na frente de todo mundo, errar, falar errado, tanto faz. Tanto faz. Isso não vai ser suficiente para me pegar. Porque quanto maior o meu medo de errar, de mostrar erro, de fraquejar, de não conseguir, mais na mão dele eu tô, porque ele vai aterrorizar e vai colocar o pensamento naquilo. E eu aprendi muito cedo que não interessa. Do jeito que eu fiz, tá certo. Não existe erro. Se fosse erro, não seria. E quando eu falo isso, é verdade. Se fosse erro, não seria. Deus Pai não erra. Se aconteceu assim, é porque era pra ser. Desde quando que Deus vai errar, gente? Oxi, o que é isso? Se fosse erro, não seria. Então, se foi, tá certo, acabou. Só que eu confio plenamente nisso. Até quando você falou errado, Cheryl. Pois é, mas por algum motivo Deus permitiu. Então, não sou eu que vou discutir. Porque quando ele não quer deixar eu falar, eu não falo, tá, gente? E quem me conhece sabe, cara, eu fico de me doer aqui, vocês não estão entendendo. Dói aqui, eu não consigo abrir a boca. Vai ficar quieta, não vai falar. Né? Você fala, não consigo falar. E também quando não é pra falar, não interessa. Cara, eu abro a boca, aquilo vomita, pá. Eita, mas eu falei que eu não ia falar isso. Tá? Então, não vem. Se fosse erro, não seria. E a gente compreender isso, de eu estar assim, ó, e falar, meu Deus, o que eu fiz? Porque às vezes quando o corpo fica com medo, né? Põe o pé aí, põe o pé lá. Cara, quando eu vi aqueles facãozinhos, aqueles canivetinhos, eu falei, misericórdia, o que é isso? Ele olhava no meu olho assim, ó, paft, 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 paft. E eu olhando no olho dele. Eu não quero nem olhar o que ele tava dando. Quando eu olhei assim, ó, tava todinho cravejado em volta do meu pé aqui, ó. E não acertou um. Falou assim, cara, bebe. Eu não bebo, gente. Só que não vai me ameaçar, por isso eu peguei o crânio, eu olhei, trouxe até aqui e falei, isso não me pertence, eu vou ler. Falar pra ele, sai daí. Eu continuei cravejado no olhar dele, olhando. Ele sabia o que eu fui fazer e ele não conseguiu me pegar. Antes de ir, eles reconhecem, tá? Tipo assim, eu não tenho força pra você. Porque o que tá com você é maior do que eu. Mas é porque eu deixei o Espírito Santo agir totalmente em mim naquele momento. Eu não fraquejei diante da insegurança. Se eu confio, gente, até se for pra morrer. De verdade, aceite, se é a tua hora, vai, não relute. Reze a Maria, tá? Por favor, gente. É ela que dá força pra gente. Porque ela é do carne como nós. No momento da nossa dor física. Tem que ser com ela. É impressionante. Eu fiquei me debatendo, quando ano passado, um monte. Até a hora de eu parar e começar a rezar pra mãezinha. Que eu vi aquele clarão correr. Assim, nossa,
foi para ela vir me resgatar. Não era outra coisa. Não era. Ela esteve diante de Jesus no momento que ele partiu da terra. Ela estava ali. Ela sentiu a dor de perder o filho. Ela sentiu a dor também de perder os pais, o marido. Conhece a nossa dor. Jesus, ele estava num patamar muito mais alto. Que era uma coisa aqui, ó, absurda. Congruência com aquilo, não adianta. Isso, o corpo, ele é inteligente, gente. Você vai chegar lá e você vai falar com uma pessoa que fala 5 línguas e ela fala, mas é fácil ir no aeroporto, pegar um avião e ir lá, sei lá pra onde. Você vai olhar pra ela e vai dizer, claro, falando 5 línguas que você fala também. E eu que falo mal e mal português. O corpo não é bobo, você não vai conseguir enganar ele. Você vai falar, mas Jesus foi fácil. Você acha que o corpo não vai? Você olha quem ele era. Dá licença, me poupe. Ele vai fazer isso. Só que quando você põe a mãe Maria aqui, se acalma ele. É a pessoa que fala, isso não mata, eu já passei, ó, vem cá. Ele te acolhe. Mãezinha Maria, ela faz isso, ela aparece para te mostrar que ela sabe a sua dor. Ela é igual a você. E ela venceu, você vai vencer também. A colocação que fica, gente, porque eu faço as provas, né? Em 2023, eu tive uma necrose no intestino. E eu peguei a minha primeira sepse, já foi aí, tá? Eu estava em agonia de um hospital para o outro, de ambulância também, morrendo, não sobrevivi até amanhã cedo. Gente, vocês não estão entendendo. Foi a pior dor da minha vida até hoje, é impressionante. Intestino, quando ele sutura, meu Deus, eu tive necrose no intestino, ele suturou, ai, muita dor. Muita dor. Eu não andava mais de dor, pra vocês terem uma ideia, claro, só fui pro hospital quando eu travei, né? Eu pedi pra minha vizinha lá, pro hospital que agora não dá mais. Impressionante, meu corpo é muito resistente. Gente, o inimigo é tão encardido que assim, ó, ele vai tentar você no teu pensamento. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele pode projetar o que ele quer que você pense. Então, toda vez que um pensamento amedrontar, fragilizar, abater você, questione. De onde está vindo isso? Jogue um jato de luz rosada. Porque se for das trevas, vai embora. Não fica. Para todo e qualquer sentimento e pensamento, mentaliza a cruz e aquele jato rosado indo para esse tipo de pensamento. Cara, é impressionante, mas assim, ó. Você nem lembra o que você estava pensando. Porque onde tem luz, não existe trevas. Tá? As trevas é só a ausência da luz. Joga a luz ali que ela vai embora. Eu tava numa agonia dentro do Hospital Cajuru, gente, que quem vai no Hospital Cajuru sabe como é que é. Aquilo ali de madrugada é bonito de ver, né, não? Pois é. Misericórdia, você não sabe por onde. Gente, é surreal. É tiro, é gente com tornozeleira, é policial segurando quem tá vindo, briga de faca. Nossa, é uma coisa. É cadeira de roda andando com sangue esvaindo. Sangue esvaindo, a cabeça pendurado, pedaço caído. Gente do céu. É, né? Brinquedo, não. Não é pra qualquer um, tá? Não é pra qualquer um. E eu ali com uma dor do cão. E eu tenho por costume, em momentos de aflição, orar. É a minha natureza. Pensa, sexta-feira, você é do hospital na quinta de manhã, sexta-feira de noite, 4 horas de oração, gente. Porque até as 3 horas da manhã, como o Anderson junto, tá? Meu lindinho, salve, salve. Meu lindinho. Não, eu só falo mal, né? Ele me ajuda muito, né? Eu não posso falar na fé, ele se mostra também na brecha. Ele falou, nós vamos. Se você não aguentar, a gente vai embora antes. Cara, aguentou e eu ali de joelho, diante do sacrário, do corpo de Cristo, rezando, pedindo, se entregando. É divino, é maravilhoso. Maravilhoso. E eu achei que eu não ia aguentar até as 3. Eu fui das 11 à meia-noite, quando deu 1 e pouco da manhã. Falei, cara, não tô legal, vamos? Cara, mas agora apaga-se as luzes, aquela penumbra, um louvor no fundo e todo mundo no altar. É um grupo pequeno, né? Claro que não é uma coisa grande assim, mas, cara, naquele frio que
hospital na sexta-feira, 3 horas da manhã, terminou, eu tava lá. Né? Então, assim, não posso falar, o Anderson é alguém que se põe muito na brecha. Mas eu sou uma pessoa que eu busco orar muito mesmo, assim, em momentos de aflição. Quando eu vi que eu não aguentava mais a dor, não tinha um travesseiro, né, Oswaldo? Mas não tem travesseiro pra você deitar. Você deita naquela maca, se quiser, você fica aí, tchau. Se morrendo de dor, você não tem posição pra ficar. Não consegue respirar, gente. É uma coisa surreal. Não tem travesseiro, não tem lençol, não tem coberta, coisa nenhuma, né? E quando chega coberta, você não sabe se você faz travesseiro ou se cobre, porque ninguém aguenta lá parado com dor, esticado, dói mais. Pra você é bravo. E eu estava rezando e eu falei, Jesus, eu não aguento mais. E eu tenho o costume de falar assim, Jesus, me ajuda a conseguir, porque se você conseguiu, eu posso conseguir. E eu sempre falei isso na minha vida, gente. Eu tô falando isso aqui, ó, 1 ano e pouco atrás, tá? Foi em maio de 2023 isso. E quando eu falei isso, Jesus, se você conseguiu, eu consigo também. Na hora me veio a imagem assim de quem é Jesus. O Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador de tudo. Fonte da água viva, rio de água abundante, sal da terra, luz do mundo. Na hora, aquele negócio bem assim, te humilha. Quem é você? Se eu pedir se ele aguentou, você vai aguentar também. Quem é você? Gente, o negócio é brabo. No teu momento de dor, sofrimento, você tá lá no caos, caótico, e aquilo tá ali, ó. Quando eu me jogou a imagem de quem é Jesus, e ele sabe muito de Jesus também, porque ele era para ser o anunciador de Cristo, né? Na hora eu me senti diminuída. Falei, meu Deus, quem sou eu? Olha quem ele era. Na hora, atualmente começa a discussão interna da mente, tá? Consciência, emoção, razão, mente inconsciente, e você tá ali, naquela relutância toda. Gente, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fraquejar, minha dor estava sucumbindo, eu estava sucumbindo. Porque eu me diminuí, eu me coloquei, meu Deus, quem sou eu perante Jesus? Só que aí que tá, né? Aí, nessas horas eu não lembro, porque quando vem, você se sente humilhado. Porque Jesus falou que se tu quereres irás fazer a mesma obra e as fará maiores do que eu. Se tivesse fé de um grão de mostarda, vai pedir para esse monte sair daqui e lá você vai fazer. É o poder que ele nos deu. Fareis o mesmo e fareis maior que eu fiz. Porque você é filho e herdeiro de Deus. Só que a gente não lembra nessas horas, tá? O inimigo vem, você tá no sofrimento, você só fica com aquilo ali. Você não é nada. Você é nada. Quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus, que prepotência, minha gente, não existe, tá? Deus é humildade. Essa prepotência que a gente diz, quem sou eu para fazer para isso, é o nosso orgulho, tá? É diferente de quando eu digo assim, quando eu vou, eu quero dar o meu melhor, porque eu quero agradar e dar o meu melhor. Mas eu vou do jeito que eu tô, e se eu errei, e é isso aí, gente. Porque eu quero estar perto dele, acabou. E ele não está exigindo. Ele quer você de coração real fazendo aquilo doado. É a única coisa que ele realmente quer. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, quem sou eu para isso? Cara, na hora, me via, parece que tapa na cara, assim, pá, chegar dentro, eu vou esquenta. E eu comecei a ver quem? Mãezinha Maria. Que eu já contei pra Pri, acho que gente. Só que eu comecei a ver o início das passagens de Jesus. Ele sofrendo. O julgamento, como ele apanhou lá, para depois ele ir para lá, os soldados rindo e ela vendo. Ela estava perto dele o tempo todo. E eu parei nisso, eu fiquei ali meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo. Porque quando eu voltei, eu estava já indo para o centro cirúrgico e já estavam dizendo para mim que eu me apagaram às 4 horas da manhã. Gente, eu comecei a olhar, o olhar de dor e sofrimento dela. Sereno, sofrida, serena. Sofrida, mas serena. E eu comecei a olhar o filho dela sofrer. Mas eu não via Jesus, tá? Nesse momento eu sabia o que estava acontecendo, mas é como se Jesus tivesse vindo e me colocou assim na minha frente com ela. Você vai observar ela agora, você está achando que ele, porque é filho de Deus, nascido do Espírito, né? Ele foi concebido pelo Espírito. Ela nasceu de carne e osso igual você. Pai e mãe que fez, nasceu, teve a mesma coisa, as mesmas dores, exatamente igual. E eu fiquei olhando os trajetos, as passagens de Jesus e a dor.
E as pessoas cuspindo, julgamento. Meu Deus, gente, faz um filho teu ser julgado pela vizinha do lado pra você ver o que você faz. Tá? Nós aguentamos. Ninguém fala mal do meu filho. Ah, se levanta. Tava uma multidão. E ela em silêncio. Calada. Sabendo o propósito dela e cumprindo o propósito dela. Né? E eu fui olhando o sofrimento. Meu Deus, quando foi chegando a cruz do pregar, meu Deus, quando ele caía, o desespero dela de querer ajudar, de correr podia, ela não podia. Que dor. Nós estamos muito errados em algumas coisas, entendeu? Porque eu vi toda a passagem. E aí Deus falou comigo assim, numa mãe dói, que eu sempre falo que o Mateus falou para Isabelle, quando ela bateu o dedinho. A mãe tá chorando, porque na mãe dói 2 vezes. Olhar, e se for comigo eu estaria sofrendo, porque o corpo faz essa colocação, mas ser meu filho dói o dobro. Então, se Jesus sofreu, ela sofreu o dobro, gente. E ela conseguiu ficar até o final. Ela não arredou o pé. Ela desceu o corpo do filho dela morto. E ninguém tem noção da dor que ela estava sentindo, ela não conseguia falar. Quando ela falou, Pai, em tuas mãos eu te entrego teu filho. Aguentou, e daí eu entendi, pô, chefe, fica quieta que é o encardido mesmo. Entendeu? Não tem isso. Qualquer coisa é mais fácil do que aquela dor. Gente, vocês não têm noção do desespero quando ele caiu a primeira vez. Ela não aguentava a vontade dela de correr e levantar ele dali. Mas ela não podia. Ela não tinha o que fazer. Meu Deus, e eles batendo, aquilo doía, ela se encolhia. Cada vez que acertavam nele, era ela que se encolhia. A gente entende que ele vai colocar pensamentos na tua cabeça para tentar te fragilizar. Os ataques que vêm para fazer você perder a fé são armadilhas. Peça, ela sabe a tua dor e ela vem te amparar. É surreal o poder que a gente tem e a gente não está usando. O nosso corpo, ele é totalmente flexível à compreensão quando ele olha. O que é a teoria do centésimo macaco que a gente fala? Por que você acha que o homem evoluiu? Porque um olhava, o outro fazia, repetia. Efeito borboleta. Nossa, acontece aqui, os outros estão aprendendo e ele começa a desenvolver lá. Conseguiu tudo isso, a gente só tem que mostrar para o nosso corpo. Olha a capacidade que a gente tem de vencer quando você fica debaixo da cruz de Cristo. Porque ela estava debaixo da cruz. E quando a gente não vai conseguir, a gente pode só se entregar. Falar, Pai, eu não consigo mais. Me ajuda. É o nosso orgulho e a nossa resistência em aceitar, receber ajuda. A gente não sabe ser ajudado. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês que eu falo assim, gente, o Anderson é muito querido, ele é muito terrível. Mas ele é terrível, né? Não vem, não. A Pri fala, gente, o bicho não é fácil, é brabo. A Pri sabe que é verdade. Você também é do jeito, ele é brabo, nervoso, ele Pouquinho só. pouquinho. Jesus, é uma bênção de Deus na minha vida. É uma bênção de Deus na minha vida. Pensa, eu indo pro hospital, sala, eu falei, vou no hospital lá. Ele virou pra mim e falou assim, ó, só entenda que lá vai demorar pelo menos umas 3 horas pra você fazer o exame, tá?
A Xera aqui no entendimento, era como se ele tivesse falado assim, e eu vou ter que ficar esperando, só como se ele estivesse reclamando. Ele não estava reclamando, mas eu só fui ver isso depois, tá? Eu olhei pra cara dele, dentro do carro, mas ele falou assim, não precisa me esperar. Quem falou que você precisa me esperar? Pode deixar ele ir embora. Ele olhou pra mim assim, cara, ele engoliu, pega essa, tá? Porque eu também não sou fraca. Gente, presta atenção, passando mal e eu lá dando nos dedos. Cheguei no hospital, eu nem olhei pra cara dele. Ele parou perto, ele entrou, sentou lá, pegou o celular dele e começou. E eu fui lá, falei com a menina, entrei, a médica me chamou, voltei, fui fazer exame de urina, voltei, entreguei pra menina, sentei do lado dele, não olhei pra cara dele. Porque pra mim, vai pra casa, vai fazer o quê? Virei pra ele, olhei aqui pra ele e falei assim, ó, então, vai demorar aqui mesmo, vou ter que ficar, porque vou ter que fazer exame. Então faz o seguinte, vai pra casa, que depois, quando eu tiver liberado, eu te aviso. Ele não levantou a cara do celular pra mim, só foi olhando. Tá certo, é. Excelente. E aí, mas no que eu terminei de falar, a enfermeira me chamou, Sharon, vamos entrar? Eu levantei, não olhei pra cara dele, tá, gente? Eu levantei e fui. Nem pra dar tchau. E ele, em paz, mexendo no celular. Não, mas não, vai piorar. Vai piorar a situação, gente. Eu entrei e fui. Tô lá, eu lá, fazendo de repente uma mensagem deles. Ele também, ele não é bonzinho, então ele tá bravo, né? Ele só respondeu assim, ó. Só pra avisar, estou no carro. Eu não falei nada. Nem pra mãozinha, nada. Quando passou da meia-noite, gente, ele mandou mensagem assim pra mim, ó. O estacionamento vai fechar. Precisei tirar o carro de lá. Só para te avisar, estou num posto de gasolina, 6 quadras daí, porque não quis ficar na rua. Eu olhei, vai. Dando satisfação. Ainda me dava satisfação. E eu Exatamente. também olhei e não respondi. Daqui a pouco eu vi outra mensagem. Você, quando estiver livre, me avise. Em 2 minutos chego aí. Paro no estacionamento da farmácia da frente para te pegar. Ele mandando E mensagem, eu ela não nada. respondia. Aí quando ele mandou mensagem assim, pelo amor de Deus, me diz como é que você tá! Ai, mexeu com você. Obrigada. Só me diz se você tá bem. Porque eu já tava, passei muito tempo ali lá, né? Daí eu falei, cara, poxa vida. Ele fez a mesma coisa que ele fazia no Erasto Guerra. Quando eu ia tratar, eu falava pra ele, não precisa, vai pra casa, quando eu estiver boa, eu peço pra você voltar. Ele ia com o computador dele, ele ia com tudo, parava no estacionamento lá embaixo. E ele passava, cara, daquele solão terrível. E ele mandava, volta e meia, só pra te avisar que eu tô aqui do teu lado. Você tá aí dentro, eu tô aqui. Sabe receber, né? Eu tava incomodada dele estar ali, eu queria que ele fosse embora, tudo, entendeu? Eu falei assim, pô, não precisa ficar aí. Olha lá que orgulho, porque eu vou estar atrapalhando, incomodando. Não, amor, obrigada, Davi. Você entende? Gente, eu falei, mas daí eu comecei a analisar por que a gente tem tanta dificuldade em receber dos outros, pra saber? Você serve todo mundo, né? A Pri fala muito isso, Xero, receba. Você ajuda um monte de gente. Por que chega na tua hora você não quer? É verdade, gente. Por que você empresta e não quer? Por que não pode receber? Aí a gente vai falar, você fala, não precisa nada. Não precisa, tudo bem. É sempre assim, não precisa. E ele, quando ele falou, quando eu falei pra ele assim, não precisa ficar lá no hospital 3 horas, pode ir pra casa. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não tô falando disso. Eu só tava te avisando. Eu falei, não, mas não precisa, eu não quero que você fique. Ele ficou muito mais do que isso, tá? Passou a madrugada lá, vai dormir dentro do carro. E vai ficar. E eu mandando embora e não falando com ele. Daí eu falei, cara, que dificuldade que a gente tem de aceitar alguém fazer alguma coisa pela gente. Um cuidado, um dengo, um chamego, seja qualquer coisa. A gente não quer, não precisa. Por isso que eu falo, gente, tomem cuidado, porque lá do outro lado, quando eu vi a gente chegando diante da cruz de Cristo, você sabe o que faz a gente querer correr? É quando aquela cruz começa a mostrar como se fosse um filme. Toda a tua vida, o que você julgou de errado, porque Deus não julga a gente, é nada, é o teu pensar, por isso que eu digo, se perdoe, se aceite, que você vai estar salvo, tá? Porque o Pai só quer que você reconheça que você precisa mudar e mude.
É ele falando para Maria Madalena, vai, não peques mais. Só que eu tenho que aceitar o meu erro, e aceitar que o meu erro, de certa forma, foi causador de um pouquinho daquele sofrimento lá. Ah, que nós vamos aceitar, gente. Meu Deus, eu não quero ver. Daquilo, não, por mim não precisa. E aí vocês pensam que eu tô brincando? Veja a dificuldade que a gente tem de receber um favor de alguém do lado, que dirá de Deus. Você multiplica isso e muitas vezes. Não quero dar trabalho. Esse negócio não dá trabalho. Meu Deus do céu. Dê trabalho bastante na vida, gente. Porque lá você vai aceitar todo o trabalho que Deus teve com você e você vai entender que foi para te salvar. E você vai se agarrar na cruz. Foi meu, perdão, pai, não queria fazer, mas eu estava na ignorância. Fiz. Errei. Aceite. Agora a gente não consegue aceitar, dar trabalho aqui na terra. A gente, quando chegar lá no céu, vai estar mais difícil. Porque você não sabe por onde começar a receber o agrado de Deus. Trabalho lá também, gente. Mas não quero dar sofrimento pra ele. Não precisa sofrer por isso. Não precisa. Pra mim, imagina. Tá tudo ótimo, não precisa de nada. A gente fica constrangido, gente. Se uma pessoa chega te fazer uma surpresa, você fala, não precisa, por que você tá me dando isso? Não quero, não tô precisando. Não tô precisando, gente. Não, mas tem o extremo das pessoas que não têm essa sensação, né? E que daí elas, vamos dizer assim, a sombra delas, né? Que é elas quererem só receber e só sugar do outro. Tem também esse extremo. É o vítima, né? É. Aí ela está numa polaridade de querer sair da responsabilidade. Ela está sendo ausente da existência. Uma pessoa que não assume responsabilidade e terceiriza o outro, você que tem que cuidar de mim, você que tem que me dar. Ele não Como se fosse obrigação está, de todos, né? exatamente. Ele está se negando a assumir a responsabilidade sobre si. Pai amou a gente de tal forma, tá? Que criou um corpo para você. Pegou da terra, mãe terra, porque lá onde está não é isso, e criou um corpo para esse espírito acoplar e vocês viverem. Sabe qual é a única responsabilidade do ser humano? E se o ser humano se ativesse a isso, ele não ia ter depressão, ele não ia ter ansiedade, vazio d'alma, ele não ia ter nada. Ele ia viver a perfeição da plenitude do que o Pai queria para ele. É ele cuidar desse corpo. E o corpo cuidar do espírito. E um entender o outro parar de brigar. Porque é todo mundo gêmeo siamês dentro de si mesmo brigando com os pensamentos. Um puxa o cabelo pro lado, outro puxa pro outro. Um diz que quer fazer xixi, outro diz que tá com sede e quer tomar água. E não vem, se você olhar isso, você vai dizer, a sua mente guerreia com você o tempo todo. Vou com essa roupa. Não, essa não, vou com aquela. Não, vou por esse caminho. Não, melhor que ele. Quem que fica falando o tempo todo assim, gente? Discutindo com você. Vou levantar tal hora. Não, tá muito frio. Vou levantar mais tarde. Gente, quem? A hora que o ser humano entender que tem duas coisas aqui dentro e que estão, ó, queda de braço, e que nós precisamos ter consciência, porque Deus queria que você chegasse e você fizesse assim, ó, dá pra gente entrar no meio termo? Hoje eu cedo pra você, mas você serve pra mim. Não é pra você aprender a conviver com o outro, né? É consigo mesmo. Só que daí a gente começa a incomodar mais com o outro pra calar a voz interna nossa e achar que tá tudo bem. O problema é o outro, não sou eu. Fuga. E é a mesma coisa quando eu não quero assumir a responsabilidade por mim. Todo mundo é culpado, menos eu. O outro tem que me dar. É a preguiça. E a Bíblia fala muito disso. Vai ter com a formiga. Ó preguiçoso. Porque quando ele colocou o corpo e o espírito acoplado, um para entender e compreender o outro e viverem em harmonia, ele não pediu nada mais de responsabilidade por mais ninguém, tá? Era só para ser com você. Mas a preguiça do trabalho que isso vai dar, porque concorda que se eu vou assumir a responsabilidade sobre mim, eu vou acordar todo dia e dizer bom dia, corpo, como nós podemos ser a nossa versão hoje? Eu vou fazer café? Não posso lembrar do café, entendeu? Não é por causa
que o outro vai vir tomar café, porque a gente faz isso, a gente se obriga a um monte de coisa para dos outros. Em função do- É por você. Qual é a prioridade que você tem na sua vida? Se o teu passar o café de manhã já não é para você. É só porque o filho, a vizinha, a tia, a prima, é só para os outros. É o marido, é o filho. Gente, peraí, e você? Tá onde nesse contexto da história da vida? Se entrega, meu filho, pelo amor de Deus. Você não vai cuidar de você, você não vai cuidar de mais ninguém. Eu vou passar café pra mim. E quer saber de uma coisa? Enquanto Deus falar que você ainda tá aqui, ainda tem um corpo e um espírito habitando junto e convivendo, vocês têm que se cuidarem. Agora vem cá, gente, faz lá comigo o pensamento assim, ó. E houve a guerra nos céus. Os anjos estavam irritados um com o outro. Dá licença, não dou. Sai daí, não sai. Nossa, começou a guerrear. Quem manda mais, quem tem mais poder, o outro tem que obedecer. Olha lá, ó. Intolerância de convivência. Cai tudo pra lá. Chega, não dá. Aí, conviver com o outro tava difícil. Vamos fazer assim então, gente? Vamos tentar conviver só com nós? Nós estamos conseguindo pegar a colherzinha e cavar para baixo, piorar ainda a situação, gente. Se nós não conseguirmos conviver conosco, nós chegaremos numa outra estação da vida. E vamos ter paciência com o nosso irmão para conviver com ele, gente? Aí você não quebra-pau lá em cima do caramba. Uma intolerância, uma impaciência, uma irritabilidade. Nós não estamos conseguindo nem com a gente, que dirá com o outro que está fora aqui, ó. Porque se a gente pudesse chutar a gente mesmo, muitas vezes a gente chutava. E na maioria das vezes, quando a gente tá com raiva da gente, você tá irritado com você. Bravo com você, mas não pode bater em você, né? Então você culpa o outro. Tua culpa do quê? Que me irritou, grande coisa. Eu tô vivendo, você tá vivendo. Cuida do teu problema, eu cuido não. Só uma interrupção. Você falando de brigar com o corpo e tal, né? Eu acho que pelo problema que eu passei, eu tô brigando comigo mesmo no meu serviço. Tá brigando. Porque eu tô trabalhando demais e todo mundo tá enxergando. Fala assim, Oswaldo, para de trabalhar tanto assim que você tá trabalhando demais. Pessoal, pelo que você passou, você não devia estar trabalhando tanto assim. Então eu tô brigando comigo mesmo no meu serviço. Então já vamos descobrir. Quer ver? Cara, pra mim é muito fácil decifrar as pessoas, né? Porque quando você domina o subconsciente, vem em causa. Vamos bem certinho. Você tá fazendo isso pra provar pra quem? Você tá honrando o quê? Eu tô honrando, sei lá, acho que é eu mesmo. Ah, perfeito. Existe um padrão aí do seu orgulho. Eu não quero mostrar que eu tô doente e fraco. Você não quer entrar lá humilhado. Porque quando você saiu de lá, quando você passou mal, como é que você estava? Derrotado. Uma ambulância vindo me buscar. E eu aqui, você quer saber o que foi difícil pra mim, Oswaldo? Fraldar. Meu filho trocar fralda em mim. E o meu filho olhar pra mim e falar, mãe, você já passou hipoglós tantas vezes. Porque eu não posso passar em você. Meu marido tem que pôr fralda em mim. Ai, cara, dá banho secar. Meu Deus do céu. E fazer as coisas na roupa. Porque eu não queria, eu dizia que não, eu não preciso usar fralda. E o médico falou, vai usar. Acordei de novo fazendo a roupa. Falei, cara, o que é isso? Eu realmente perdi todo o domínio do corpo. O corpo apagou. Eu não conseguia saber. Lá a gente sente o que a gente é, né? Mas você entende que você precisa aceitar isso. Que daí você não precisa provar mais pra mais ninguém. É que nem eu fiquei internado lá, deu vontade na madrugada de fazer o número 2. Aí eu chamei a enfermeira e falei pra ela assim, tem como você tirar um pouco dos aparelhos pra mim, pra você me pôr na cadeira de roda, pra me levar no banheiro, que eu tô a fim de fazer o número 2. Ela falou assim, você tem duas opções. Ou você fazer, como é que chama, na comadre, ou eu te ponho a fralda. Eu falei, olha, a humilhação que a gente passa, né? Que a gente, depois que cai lá, a gente Oswaldo, não sente, né? você não é mais nada. Mas aí pra quem falou que é humilhação? Por que humilhação, Pois é. querido? Na verdade, são as condições que tinham ali, né? Ó, isso aqui já dá a resposta do porquê que você tá trabalhando demais, tá? Porque é humilhação. Capite? Entendeu? É exatamente isso, gente. A gente não quer se sentir humilhado. E muitas vezes
se sentir frágil, debilitado, enfraquecido numa situação que os outros estão vivendo, é a gente quando cai. Você gosta, ou você chega e se joga e diz que tá com muita dor para todo mundo se preocupar, ou então você diz que não foi nada, não sentiu nada, você tá morrendo de dor, quebrado. Não foi nada, não tô sentindo nada, não foi nada. Isso é um orgulho muito grande nesse É momento. orgulho de não querer mostrar vulnerabilidade, fragilidade. Que isso? Você entende? Por que eu não posso? Você tá na luta de não poder. Eu quero mostrar que eu saí fraco. Eu não tô fraco não, gente. Tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Tô melhor que antes. Bem dessa. Você tá vendo? É difícil, entendeu? Nem concordo, Nesse caso, Ai, meu Oswaldo, é tão querido. lindo o teu renascer, né? O teu renascer, mas é verdade, Que não. você É fica verdade, tranquilo o em quê? aceitar, né? Ah, é verdade mesmo, é isso aí. É isso. Mas e aí você pode olhar para o seu corpo e dizer para ele, você não precisa. Esta consciência, Oswaldo, você não precisa provar para ninguém. Eu te reconheço. Eu sei o quanto você é forte. Eu valorizo você. Você não precisa da valorização externa nenhuma. Eu tô trabalhando junto com o senhor lá, né? Que eu tô trabalhando junto, né? Eu fico trabalhando assim, aí eu fico meio sem jeito de pedir uma licença pra ele, pessoal. Eu vou dar uma voltinha. Mas a minha voltinha é assim, ó. De repente eu tô lá de novo. Ele fala assim, Oswaldo, não precisa trabalhar tanto assim, Oswaldo. Vai de leve. Eu não consigo. Sabe por que você não Entendeu? consegue? A minha saída é para ir no banheiro. Eu vou no banheiro e volto. Mas, Oswaldo, você não consegue porque você tem na sua cabeça, tá? Porque você não sabe o que pensa o outro. Essa mania que a gente tem no outro vai pensar, me desculpa, ele não pensou coisa nenhuma, ele nem sabe disso ainda. Você imaginou, você criou, você pensou e você já definiu o que é. Deixa ele pensar na hora que ele estiver passando naquilo. Que a gente tem mania de auto da evidência, né? Ele vai pensar tal coisa, ele nem sabe que isso existe ainda. Ele nem viu aquilo. Você tá pensando que o julgamento dele vai ser o quê, Oswaldo? Se eu pedir para dar uma voltinha, o que ele vai pensar de mim? Qual é o julgamento que o outro pode pensar que você está tentando se proteger com a sua atitude? Vai que ele acha que eu estou um folgado, preguiçoso, estou querendo me fazer. Olha lá, você nem sabe se é isso que ele está pensando, tá? Pois é. Então isso só existe para você. A maioria dos nossos julgamentos com relação aos outros só existe pra gente. É, na verdade, a gente pensando isso de nós mesmos. E aí vai outro, tá, meu querido? Já peguei pra Cristo de ação. Nós estamos terminando mesmo, gente, tá? Mas assim, ó, você sabe por que isso acontece? Porque do jeito que você julga o outro, você será julgado. A Bíblia fala demais isso. Não julgueis para não sejais julgados. Com o mesmo peso que você julga, você será cobrado. Ou seja, a mesma situação. Quando uma pessoa pede para sair, você está vendo que ela está fazendo corpo mole, você vai se irritar e falar assim, folgado. Acho que eu não estou vendo? Que você está dando desculpa para não estar aqui trabalhando? Então agora, quando chega a tua vez, qual é o julgamento que o teu corpo já encontra lá? O pai é esperto demais quando ele fala isso. Gente, a gente julga o erro do outro. E daí quando chega a nossa vez de fazer algo parecido, você corre de você. Você fica refém de você mesmo. Olha lá, se matando trabalha pra ninguém, né, Zó? O cara já falou que não precisa. Você sabe que não precisa, mas não consigo. Porque eu estou refém do meu próprio julgamento. Você quer a liberdade? Refaça os teus julgamentos. Baixe suas barreiras, suas resistências, seus pontos de vista, suas verdades. E diga, você é livre para ser, sem um padrão de julgamento já pré-definido. Só seja. Se permita. Gente, nós temos que ter a obrigação de nos amarmos de tal maneira como Cristo nos amou. Você acha que você fazendo ser de escravo lá, se matando e trabalhando, você está se amando? Pois é. Por causa dos outros? Que os outros vão pensar? O que esses outros vão pôr na tua vida de verdade? Não. É que nem
Quando eu fui fazer minha primeira cirurgia, a minha falecida sogra pegou e falou: você não vai avisar nenhum parente que você vai fazer uma cirurgia séria? Aí eu peguei, acho que eu respondi, não sei se eu respondi para ela ou respondi para essa aqui. Eu falei: vai adiantar muito eu avisar os parentes? Se por uma causa eu ficar em cima de uma cama aqui, vamos trazer um prato de arroz, vão me dar um dinheiro para pagar um talão de água, um talão de luz? Não. Quem é que vai ter que resolver tudo? Vai ter que ser eu. Então não aviso ninguém. Quem vai ficar sabendo aqui é só entre nós. E ali era uma constatação sua, né? De olhar e dizer, eu não tenho ninguém. Cara, você tem aquilo que é o mais precioso, porque de verdade, alguém aqui fora vai realmente poder fazer algo para você aí dentro, ó. Aqui dentro, a gente. Ninguém entra. E a gente é fragilizado por causa disso. Quando você entende que o teu bem mais precioso você já tem, é você. Que tudo que você precisa já está aí. E que aqui fora nada vai conseguir entrar aqui dentro e vai ter mais valor. Não é porque alguém disse que você é maravilhoso que você vai passar a ser. É você aqui dentro que tem que ter essa consciência. Você já parou para pensar que às vezes você olha no espelho e você fala assim, nossa, que horrível que ficou. A pessoa chega e fala, tá bonito, você começa a olhar, você até vai com aquela roupa, mas você não tá se sentindo bonito, tá, gente? Porque você olhou e não gostou, mas você acha que porque a pessoa falou. Assim como quantas vezes a gente amou um cabelo, uma roupa, uma pintura. E alguém chega e fala, nossa, que horror, que você tá perto da graça, aquilo, como é que você pode deixar um troço desse? É verdade. Meu Deus do céu, horrível tá pra você. Pense, não fale, não vou criar um monte de monstro aqui. Ô, Cheryl, pelo amor de Deus, não fiz meu propósito. Tá Só terminando. pensa. Tá terminando, tem que terminar bem. Pelo amor de Deus, não me ensina coisa errada aí, né? Gente, você pensa, não fala. Você não sabe o que eu penso de você também, tá? Mas não vou falar. Porque não é querendo brigar e não é um duelo de ponto de vista do que eu penso, do que você pensa. Eu não perguntei. Você achou que tá feia? O dia que eu fiz isso com a minha mãe foi libertador. Ela tirava minha alegria todas as vezes. Porque eles eram da igreja e eu usava calça. Cara, ela detonava eu e minha filha todas as vezes. Ela, nossa, que horror que você tá, onde é que você vai desse jeito? Mas naquele dia eu te olhava no espelho e falei, cara, é hoje. Eu olhei pra ela, sério que você tá achando que tá feio? Porque eu tô me achando linda. E eu vou assim, porque toda vez eu entrava chorando. Às vezes eu nem saía. Ou eu trocava de roupa e eu tava me sentindo feia. Era eu que permitia que a verdade dela sobressaísse sobre a minha. Nem façam mais isso, gente. Pelo amor de Deus, ninguém conhece mais você do que você mesmo. Então ninguém pode falar sobre você e ser mais verdade do que a sua própria verdade aqui dentro. Quando a gente entende que a prioridade da nossa vida tem que ser eu me tratar com amor, com carinho, com zelo, com acolhimento. E eu me fazer livre. De dizer, você é livre. Você não é mais refém para agradar ninguém. E nem para servir ninguém. Hoje você serve você. E agradando você, você vai estar agradando a Deus. Porque a gente não se agrada quando a gente está brigando, fazendo mal para o outro. Ou em distonia com o nosso emocional. A gente não vem com essa. Discutir não faz bem pra ninguém, tá? Você tava mal antes de discutir, você pode ter certeza. E quando você terminar de discutir, você vai estar pior ainda. Falei, a sensação de agonia é pior ainda. Tá? Então não vem. Nós temos tudo dentro de nós. É que nós não olhamos os padrões que o nosso corpo está falando e a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Coloque como prioridade o bem tratar e entender que se não é pela gente, que seja por essa centelha divina que habita em você. Aonde quer que você vá, você vai levar o Deus com você. Aonde quer que você esteja, Deus está contigo. E o que você se propõe a você a passar, você está fazendo ele passar. E muitas vezes não é pela gente que a gente consegue vencer, mas é por ele. Eu não vou fazer isso com ele. Eu não vou maltratar ele. Eu não vou deixar ninguém ferir. Porque não está ferindo só a mim, está ferindo ele junto. Eu vou me cuidar
na alimentação, na bebida, no dormir. E vou ter equilíbrio, porque assim eu vou estar cuidando do Pai em equilíbrio. Quando a gente para pra pensar nele, a gente faz. Quando a gente quer olhar pra nós, a gente não faz. Não faz, por isso que eu digo, quando se a Quando gente olha parar pra pra ele, pensar a que gente aqui faz. dentro ele está, e se doer em mim, vai doer nele. Você vai fazer você parar de sentir dor, porque você não vai querer que o pai esteja sofrendo. Até pra evoluir, até pra você melhorar, né? Tem Exato. coisas que são as mais difíceis. Ah, se você lembrar de centelha divina que você é digital do Pai, você tem força para superar qualquer coisa. Não tem vício que te pegue, não tem mágoa, porque você pense, alguém te feriu. Você está doendo há 20 anos, o Pai está sentindo dor há 20 anos. Não é por ele, você entende que não é por você, é por ele? Fala, Jesus, coitado, não, ele não merece. Quando a gente consegue olhar para isso e compreender que eu preciso ver, por que fala, cuidado com a terra onde pisa, onde está seus pés, porque a terra que tu pisa, santo és, porque tem em você santidade aonde quer que você vá. O Pai está com você. Você não vai conseguir deixar ele para fora. Ele entra junto. Tratar-se com amor e carinho é estar cuidando de Deus. É estar cuidando de Jesus. E é estar honrando Maria. Dizer que o filho sofreu por nós. Você sofreu o dobro. Eu só posso ter gratidão por isso. A consciência do homem muda totalmente a postura. E a gente tem força inimaginável para vencer qualquer situação. Online, alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Não, silêncio. Quando é pesado, você já sabe. Ficou em silêncio. Ai, Sheila. Vamos refletir até a semana que vem. Essa vai ser longa a reflexão. Gente, façam. Né? Muito que refletir. Mas a gente precisa. Como é que eu estou permitindo que os outros tratem o Deus que está em mim? Como? Ele não é só pra mim, que não é só... Gente, vamos falar a verdade, quem daqui, quem é pai, sabe disso. Se teu filho passa por uma coisa, vai doer o dobro em você, é verdade. E aí ele tá junto, e você tá deixando. E ele tá vendo, ele tá sofrendo mais que você. Com a dor que o outro tá te gerando e você tá permitindo. Com aquilo que muitas vezes você se coloca. Mas daí é pra não machucar o Deus que tá na gente, a gente não reagir também, né? Não é reagir, é se proteger, se preservar. Porque brigar não protege nada, tá, gente? Vai fazer você sair engalfiado ali. E é o que eu falei antes. Ninguém vai sair de uma discussão melhor que quando entrou. Oi, sensação de angústia, de... Ai, o que vai ser agora? Parece que uma aceleração, você não sabe como é que vai terminar. Não é brigando, é se preservando. Não é indo e jogando fora ou querendo bater, agredir. É se distanciando daquilo que te faz mal. Serve o que realmente a gente quer continuar mantendo em nossa vida. Com a consciência que o Pai está junto. Muitas vezes, se a gente pensar que a gente ia levar um filho, em muitas situações que nós passamos na vida, nós não levaríamos, tá? Porque você não quer que ele sofra. O tempo todo ele não quer que você passe. E você está se permitindo por quê? Ele te ama incondicionalmente, ele não quer o teu sofrimento. Por que que você está aceitando o sofrer? Pelo ângulo de gente, eu estou colocando ele passando pela mesma coisa. Ele está passando pelo mesmo. E o pai que ama vai doer 2 vezes mais do que está doendo em mim.
Eu não preciso. Livre eu sou. Por quê? Porque Ele me fez livre. Você avalia-te a ti mesmo. Esse é tua mão, te condena, arranca fora. Ele estava falando aquilo que te faz mal, corte. E quantas vezes o cortar é gente bem de perto. Arranca e joga fora. Forte. Toxicando e contaminando ele junto, porque ele não nos abandona. Ele vai estar ali com a gente. Pensem, analisem a vida e olhem, é tão fácil a gente só tirar essa capa da resistência de ter razão, que é orgulho, tá? Poder, isso não leva a nada. Sabe o que leva? Paz de espírito. E isso te coloca num patamar de vida imaginável. E não é sobre o que você passa, mas é como você passa o que está acontecendo com você. É a coisa mais difícil do mundo. Se você passar com tranquilidade, aquilo não vai trazer sofrimento. Assim como pode não estar acontecendo nada. E se a tua mente estiver atribulada, você vai estar em sofrimento. Então não é o que acontece comigo, e sim como eu estou passando pelo que acontece comigo. Pare de queda de braço com você. Entenda que a paz tem que reinar aí dentro. E ninguém pode ser maior que você a ponto de tirar a tua paz interior. Gente, já passamos do nosso horário um tempinho, só 10 minutos do horário. Desculpa, excuse me. Vamos orar. Não lemos hoje. Não lemos nada. Obrigada, Pri. Verdade, gente. Não, Nina. Abaixo os livros. Estão tudo na minha bolsa. Nem tirei. Nossa, mas nem uma página, nem uma linha. Não, hoje eu apelei mesmo. Não, mas é que a gente Nem começou o tema, né? Escrevi um monte de coisa pra falar. Fica pra próxima. A gente começou a puxar aqui o tema. E aí voa, né? Por isso que eu falei, eu funciono bem lendo e falando do que eu tenho que ler, porque daí eu falo também de lá. Mas eu prefiro não saber de nada. Vamos conversar o que vocês querem falar. Porque aí a coisa flui e vai embora. Né? Não li nada, gente, eu estudo de novo. Mas falamos de Jesus e falamos da autoconsciência depois, Muito né? a autoconsciência, da autoavaliação a si mesmo, da reestruturação, das pazes que precisamos ter. Chega de gêmeos e siameses puxando o cabelo um do outro. Vamos viver em harmonia? Porque senão não vamos conseguir lá em cima, gente. Não estamos dando conta nem de nós aqui dentro. Ou alguém aqui fora vai ser mais difícil. Não tem como reinar em paz com alguém fora, se nem interno de mim eu consigo conviver bem. Entre corpo e espírito, razão e emoção, consciência e subconsciência. Certo? Gente, tudo bem para quem está em casa? Compreendido? Tudo certo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Tudo ok? Podemos fazer finalizar então o estudo de hoje? Aqui também, gente? Todo mundo bem? Uhum. Gente, não esqueçam de tomar água, tá? Que é bem importante. Muito bem. Traz a tua consciência para o teu cardíaco, para o teu coração. Mente e o coração interligado. Com a consciência de saber que cada um representa um padrão. Coração é o físico, a mente é o espírito. Hoje, Senhor, acima de tudo, fazer as pazes conosco mesmo. Entender quais são os mecanismos que nós estamos lidando diante das nossas situações de melindres. Onde nós estamos nos ferindo, nos machucando e permitindo sangrar no nosso interior. Pai, dai-nos a sabedoria. Dai-nos o discernimento, dai-nos a força necessária, a decisão necessária, a ação exata para sermos a cura em nós.
e que como curados, curadores, passamos disseminar a cura a todos os teus filhos da terra. E assim sendo curados, prosseguir a nossa jornada junto à tua mansão celeste. Senhor, confiamos em ti, nos entregamos em tuas mãos e confiamos no teu direcionamento de nossas vidas. Gente, beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, boa noite, boa noite, boa noite. Desliga ali pra mim, por favor.